Seja muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano, episódio 102. Estamos no período do checkpoint messiânico, lendo João. Hoje leremos João do 10 ao 12, João capítulos 10, 11 e 12, Provérbios do capítulo 6, versículo de 1 a 5. Anota aí, Provérbios 6, do 1 ao 5, porque se não der tempo do padre ler aqui, eu não quero fazer muito extenso o podcast, você leia depois, tá bom? 6, do 1 ao 5. Gente, o Evangelho de João é muito profundo. Se tiver alguma coisa que você não entender, você volta depois, leia de novo, reflete, faz alguma outra pesquisa, se você tiver tempo. É importante, tá? A gente mergulhar. Vamos ouvir com atenção. Evangelho de São João, capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam o que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito dessas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira. Por que o escutais vós? Outros diziam: estas palavras não são de quem está endemoninhado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Mas meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada,
como o acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam, João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade, e muitos acreditaram nele. Evangelho de João, capítulo 11. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus, esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos, voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu, não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras ele acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente, Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. A chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho, o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Porém, quando Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou, onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus. Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram,
Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que ele não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote naquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, em uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falaram uns com os outros no templo: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse, para o prenderem. Evangelho de João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava e chegou, não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também de Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa em Jerusalém ouviu dizer que Jesus ia se aproximando. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Os seus discípulos, a princípio, não compreendiam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito a seu respeito e de que assim lhe o fizeram. A multidão, pois,
que se achava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara, aclamava-o. Por isso, o povo lhe saía ao encontro, porque tinha ouvido que Jesus fizera aquele milagre. Mas os fariseus disseram entre si: Vede, nada adiantou. Reparai que todo mundo corre atrás dele. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Betsaida na Galiléia, e rogaram-lhe: Senhor, quiséramos ver Jesus. Filipe foi e falou com André. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas é exatamente para isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz. Já o glorifiquei e o tornarei a glorificá-lo. Ora, a multidão que ali estava, ao ouvir isso, dizia ter havido um trovão. Outros replicavam: Um anjo falou-lhe. Jesus disse: Essa voz não veio de mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Dizia, porém, isso significando de que morte havia de morrer. A multidão respondeu-lhe: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por pouco tempo a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam, e quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirou-se e ocultou-se longe deles. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías: Senhor, quem creu em vossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aliás, não podiam crer, porque outra vez disse Isaías: Ele cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare. Assim se exprimiu Isaías, quando teve a visão de sua glória e dele falou. Não obstante, também muitos dos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não o manifestavam, para não serem expulsos da sinagoga. Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, digo-o segundo me falou o Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Quantos prodígios, quantos sinais o Senhor fez, Senhor, estando entre nós. Que maravilha, Senhor, como é bom ser teu povo, como é bom pertencer a ti, como é bom saber que o Senhor é o nosso bom pastor, que dá a vida por nós. Obrigado, Senhor, nos ensina a retribuir tão grande dom de amor.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus é o nosso bom pastor. E como ovelhas de Jesus, nós temos um inimigo, viu? Que veio para roubar, matar e destruir, como nós vimos no capítulo 10. Mas Jesus veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Esse é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Jesus veio para salvar, não somente os judeus, mas todo o povo, todas as nações. Sabe? A promessa que o Senhor fez na sua aliança com Abraão, né? De estender, através de Moisés, de Davi e de Jesus, né? Se expandiu, né? Se estendeu a todas as nações da terra seriam abençoadas por Abraão em Jesus, o Messias, né? Ele é o bom pastor que deseja trazer todas as nações, todas as famílias, todas as pessoas à salvação e tornar todos um só rebanho, que ele é um só pastor, né? É lindo demais esse Evangelho de João, capítulo 10, né? Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. E aí a gente diferencia o pastor do mercenário, né? O mercenário quer usar, quer abusar, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu, como padre, preciso dar a vida pelas minhas ovelhas. Você, como pai, como mãe, precisa também, de fato, se consumir, dar sua vida pelas suas ovelhas. E nós vemos, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. São 7 os grandes sinais do Evangelho de João, né? 7 sinais. Não são chamados milagres, são chamados sinais. E o maior desses sinais é a ressurreição de Lázaro. Gente, um evento inegável. Até os sacerdotes, até os homens que odiavam Jesus, que estavam ali, quando viram, né, e viram o sepulcro sendo aberto, sabe? E sentiram o cheiro do cadáver podre, depois viram Lázaro saindo para fora, ressuscitado, não tinham como não crer. Foi um milagre inegável, tanto que os judeus disseram, agora a gente precisa matar Jesus, porque todos vão crer nele por causa desse sinal, né? É muito forte, né? Você sabe quais são os 7 sinais? Lázaro, ressurreição de Lázaro é o último. 7 na Bíblia é o número da perfeição, né? Então, os 7 sinais representam que Jesus é Deus e ele está fazendo a obra de Deus, a obra perfeita. Primeiro sinal, as bodas de Caná, João 2, né, multiplicando, transformando água em vinho. Segundo sinal, a cura de um filho do paralítico, né, do funcionário, a cura de um filho de um funcionário ali do templo. Capítulo 4, João 4. A cura do paralítico, capítulo 5, que nós lemos aqui, né? A multiplicação dos pães, capítulo 6. Caminhar sobre as águas, também capítulo 6. A cura do cego de nascença, capítulo 9. E a ressurreição de Lázaro, capítulo 11. O último dos sinais, né? Os 7 sinais de Jesus, semeiam do grego, né? Que são muito fortes e comunicam, né, a divindade de Jesus. De fato, dão ali a notícia de que ele é Deus encarnado, né, no meio deles. Nós vemos também, outra coisa que a gente viu aqui, Jesus se permitindo ser gente, né, se permitindo ser vulnerável, né. Jesus chorou diante de Lázaro morto, né, diante da dor das irmãs, né. Mesmo sabendo que ele ia logo trazer Lázaro de volta à vida, ele chorou, ele sentiu a dor, né, daqueles que estavam presentes, como ele sente. A minha, a sua, a nossa dor, você que perdeu alguém, você que se sente sozinho, você que está em depressão, o Senhor está contigo. Ele sente a sua dor, né? E ele revelou ali, gente, que ele pode ressuscitar um morto com o poder da sua palavra, né? Lázaro, vem para fora. Olha o poder da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa respeitar e levar a sério a palavra do Senhor, porque ela é capaz de ressuscitar os mortos. Não é? Muito importante. E, logicamente, ressuscitando um homem com a força da sua palavra, ele revela, né, que ele não é somente um profeta ou um homem sábio, mas que ele é Deus, porque somente Deus seria capaz de fazer isso, né? Depois nós vimos a unção de Jesus em Betânia, prefigurando ali o seu funeral, como ele mesmo disse, né? E a sua entrada triunfal em Jerusalém, que foi um evento também fantástico que a gente acaba recordando, né, no domingo de Ramos, sempre nos domingos de Ramos, né? Jesus, em cada coisa, ele estava cumprindo, né, algo da profecia. Tanto que se você lê o Evangelho de Mateus, que foi escrito mais também para um público judeu, cada ato que Jesus faz no Evangelho de Mateus, nós vamos ver isso depois lá, Mateus está linkando, né, um trecho da Escritura. Por exemplo, existia uma Escritura dizendo, né, que o teu Messias vem a ti, Jerusalém, montado num jumento, né, no filho de uma jumenta, no Antigo Testamento. Então Jesus está performando atos que mostram que de fato ele é o Messias, né, para que todos creiam nele. Mas é fantástico. Olha, quando eu ouço assim a narrativa, né, leio a narrativa
da ressurreição de Lázaro me encanta muito, sabe? De ver como Deus agiu, a paciência de Deus, né? Foram chamar Jesus antes da hora, ele disse, ainda não. Aquele que tu amas está enfermo, ele disse, quando for a hora certa eu vou. E ele sabia que Lázaro ia morrer, ele sabia que seus amigos iam sofrer, mas o que ele ia fazer seria tão maior do que tudo aquilo que eles estavam passando, que eles não iam nem lembrar depois, né? Então a gente vê o jeito de Deus agir, a paciência, a sabedoria. Então quando você está pedindo algo, não desanima. Deus está ouvindo, sabe? É que tem um tempo, né, gente? A promessa passa pelo teste do tempo. E a gente precisa desse tempo. A gente precisa aceitar a formação de Deus, né? Que Ele nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê profundidade para termos os olhos fixos nele. Olha só, Provérbios capítulo 6, versículo do 1 ao 5. É a tarefinha de hoje, você vai ler. Provérbios 6, do 1 ao 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família. Deus abençoe você. Bem-vindo ao segundo dia do Checkpoint Messiânico, né, do novo período que a gente está fazendo aqui, que é um período mais curto, episódio 100. Hoje nós leremos o Evangelho de João, capítulo 4 até o capítulo 5, até o capítulo 6, 4, 5, 6, e no finalzinho, como leitura complementar, Provérbios 5, capítulo 5, do 7 ao 14. Anota aí, porque se não der tempo, você vai fazer, como tarefinha, a leitura complementar. Gente, o Evangelho de João é muito profundo. O padre está fazendo uma introdução, né? Não é um estudo bíblico aprofundado, porque nós vamos ler a Bíblia toda. Porque se fosse para ler o Evangelho de João em um ano, daria para ler o Evangelho de João em um ano, todo dia falando alguma coisa. Porque é muito profundo. Mas vai dar para você entender muito bem assim. Vai te ajudar muito o que nós vamos refletir aqui. Vamos lá então, leitura do Evangelho de João. Seja muito bem-vindo. Entregue o teu coração, deixa aí o que você está fazendo por um momento, deixa o celular, ouve com atenção. Evangelho de São João, capítulo 4. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e eu te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor,
dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que tivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: Que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: Alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher que lhes declarara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras e diziam à mulher: Já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados os 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galiléia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: Se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e disseram: Teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: Teu filho está passando bem, e creu tanto ele como toda a sua casa.
Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Evangelho de São João, capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento, e o primeiro que entrasse no tanque depois da agitação da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma, julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém,
Só por 1 hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que me enviou. Vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresseis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Evangelho de São João, capítulo 6. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Já era escuro, e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E, reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece,
mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois, desde o princípio, Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12:
Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu, todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Senhor, muito obrigado por essa palavra abençoada, Senhor. Como é bom ver o teu filho agindo. Como é bom, Jesus, te ver curando, libertando, fazendo. Como é bom, Espírito Santo, a tua ação. Percebemos a tua ação em Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito que trabalham sempre juntos. Obrigado, Senhor. Nos ensina, Senhor, a amar Jesus, a amar o Evangelho e a vivermos a vida em nome do Senhor, em tudo que fizermos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vemos que no Evangelho de João, nós vamos ver que muitas vezes Jesus vai dizer o I am, né? O eu sou. Muitas vezes ele vai dizer, várias vezes. E dizer o eu sou era o de se declarar Deus, né? Deus era o Javé, né? Quer dizer, aquele que eu sou aquele que sou, eu sou, era um nome proibido. Então Jesus disse, vou fazer só essa introdução para a gente mergulhar depois. Eu sou o pão da vida, né? O pão vivo, a gente ouviu aqui. Eu sou a luz do mundo, eu sou, antes de Abraão ser, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou ele, né? Aquele que é o que devia vir, o Messias. Então nós vemos muitas vezes, né? Jesus falando eu sou. Mas olha, eu vou falar aqui, parte por parte, vou tentar refletir um pouco sobre cada evangelho. Nós vimos aqui a samaritana. Gente, que evangelho lindo, né? João capítulo 4, uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. Veja bem, os judeus e os samaritanos, gente, eles não conversavam por causa de um problema que aconteceu muitos anos atrás. O reino do norte, porque assim, nós vimos lá atrás que o reino de Israel, né, a terra de Israel, foi dividida entre as 12 tribos, 11 pegaram uma porção de terra, os levitas, 12º, não pegaram porque a propriedade deles era o próprio Senhor, eles eram os padres, né, os sacerdotes. Então, o reino de Judá do sul se separou depois de Salomão, ali que Salomão morreu, dos reinos do norte. Ficaram 2 reinos no sul, né, que eu acho que é Benjamim, Manassés e Judá, se eu não me engano, um reino vizinho ali. Não lembro se era Manassés o segundo, mas enfim, 2 reinos no sul e 10 reinos no norte, ou 9 reinos no norte. Só que com a separação, cada um foi seguindo o seu caminho. E lá na frente, por desobediência, por infidelidade, por idolatria, o reino do norte caiu. Foi levado cativo para a Síria. E o rei da Síria, o imperador, mandou outros 5 povos diferentes viverem no norte, com outros deuses. E os judeus que ficaram lá se misturaram com esses povos, casaram com eles, alguns adoravam outros deuses. Então eles se transformaram como que vira-latas, segundo a lei judaica, né? Segundo a compreensão dos judeus do sul, né? Então por isso os samaritanos são descendentes dessa mescla, né? Dos judeus com as 5 nações que vieram de fora, outros povos, outras culturas, o que a lei proibia, a lei de Moisés. Então por isso que os judeus tinham ódio dos samaritanos. Também porque o reino do norte, né, entrou em aliança com os assírios para matarem o rei de Judá, né, o rei do sul, irmão contra irmão, né, e destruir o reino de Judá, né, o reino onde estava Jerusalém. Então existia uma rixa, então os samaritanos não conversavam com os judeus e vice-versa. Só que Jesus, ele esperou propositadamente naquele poço, enquanto o povo foi na cidade comprar comida, existia essa rixa. Ele esperou porque ele sabia que essa mulher ia aparecer lá. Os judeus não conversavam com os samaritanos, ainda mais com uma mulher, naquela cultura da época, que era machista, era diferente. E aquela mulher com certeza achou estranho. O que esse homem está fazendo aqui? Gente, aquela mulher, a cidade era pequena, ela era má afamada, ela já tinha tido 5 maridos, o que ela tinha agora era de uma outra mulher, ela era adúltera. Por que ela foi buscar meio-dia a água no poço? Está escrito aqui que era meio-dia. A hora que as mulheres iam buscar água era 6 da tarde, era porque ela tinha vergonha das outras mulheres, ela era má afamada. Mas Jesus esperou por ela. E Jesus pediu água, e eles começaram a conversar, que diálogo lindo, né? E Jesus disse, se você soubesse, filha, quem fala com você, se você conhecesse o dom de Deus, né? E ela começou a conversar, então Jesus revelou a ela os seus pecados, ela viu que ele era um profeta, e ela ficou encantada.
E ela teve um encontro pessoal com Jesus e foi chamar, né, os outros samaritanos também para ouvirem Jesus. Mas o bonito, gente, é que a gente tem que entender a simbologia da Bíblia, sobretudo a simbologia numérica. Ela tinha tido 6 maridos. E Jesus está se apresentando ali para ela como Messias, como o 7º marido. E 7 na Bíblia é o número da perfeição, da plenitude. Então Jesus está dizendo, filha, tudo que você buscou até hoje, em todos esses homens, em todas essas camas, em todas essas traições, eu sou o que te falta. Eu sou o marido, o amor, a presença que te falta. Não o marido no sentido prático do termo, para casar, mas, ou seja, aquele esposo da sua alma que vai preencher esse vazio. Por que essa mulher vivia isso, gente? Talvez essa mulher tinha sofrido um abuso na infância, talvez ela tinha uma carência profunda, talvez ela... Ninguém sabe o que levou ela a essas escolhas, mas era uma mulher carente, ferida. E Jesus disse, eu sou o que te falta. Não busque mais em outros amores, em outros braços, aquilo que só eu posso te dar. Que história linda, é a minha, a sua história muitas vezes. Buscamos no pecado, buscamos em tanta coisa a nossa felicidade, mas só Deus pode nos fazer felizes de verdade, sabe? Depois temos o capítulo 5, a cura do paralítico em Betesda, esse homem que estava ali, gente, há 38 anos, né? 38 anos sofrendo, e Jesus chega e diz, você quer ficar curado? Aquele homem, ele tinha perdido a esperança. Quando Jesus perguntou, você quer ficar curado? Ele até deu uma desculpa, não tem ninguém que me coloca lá, né? Mas Jesus o curou e fez com que ele andasse, e as pessoas, aqueles fariseus fechados, né? Em vez de celebrar o que Deus tinha feito, o milagre, não é para carregar cama. Tudo bem, era uma lei, mas algo extraordinário, a manifestação de Deus estava ali diante deles, e eles escolheram se fechar, né? E depois, João capítulo 6, a multiplicação dos pães. Gente, isso aqui eu poderia falar por 15 dias, porque é muito profundo. Veja bem, Jesus está falando, essa linguagem não é simbólica. Tem muita gente, às vezes até os irmãos protestantes, que tem dificuldade com isso aqui, porque essa linguagem de Jesus não é simbólica. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não vai ter a vida eterna. Jesus está sendo categórico, gente. Categórico, ele está falando da Eucaristia. Ele está falando concretamente da Eucaristia. Esse Evangelho de João capítulo 6, ele é muito forte. Isso aqui eu convido você a no final ler de novo, sabe? Jesus está falando, eu sou o pão vivo, né? Ele faz a conexão aqui entre o pão e o cordeiro, né? Porque ele é o cordeiro de Deus. E por isso que ele fala, como a minha carne e bebo meu sangue. Porque o que Jesus está falando aqui para os judeus? Como que eles foram libertos do Egito, gente? Quando o anjo exterminador ia passar, lá no Egito ainda, Deus disse para eles, através de Moisés, vocês vão fazer um cordeiro, né? Vão comer desse cordeiro. E quem comer desse cordeiro e untar com o sangue do cordeiro a porta, a junta da casa, o anjo exterminador não vai matar o seu filho primogênito. Então eles foram salvos ali comendo a carne do cordeiro. Então Jesus está dizendo, eu sou o cordeiro, comam a minha carne, bebam o meu sangue para vocês serem salvos. Ele está fazendo uma conexão entre o pão da vida, que é ele, e o cordeiro que salva, né, que dá a vida para salvá-los, como aconteceu lá no Egito. E ele é categórico. Só quem não bebe minha carne, não bebe meu sangue, não come a minha carne, não vai ter a vida eterna, né? Você sabe que Jesus, lá na última ceia, né, ele tomou o pão e o vinho como corpo e sangue, mas ele não disse, isso aqui é como meu corpo e sangue, eu represento meu corpo e sangue. Ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mateus 26, do 26 a 28, né? Você pode ver a ênfase aqui de Mateus, mas a gente vê que Jesus não está simbolizando. Ele falou, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Se você comer o meu corpo, beber o meu sangue, você vai viver, sabe, em mim e eu vou viver em você. Então a Eucaristia é muito importante, é o maior dom que Deus deu à igreja. Jesus vivo. E você vê que lá no Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Deus deixou bem claro que é preciso adorá-lo do jeito certo, do jeito que ele quer ser adorado. E na nova aliança, Jesus está fazendo isso claro, está deixando claro que Deus quer que ser adorado através da Eucaristia. Nós bebendo o seu sangue e comendo o seu corpo, ou seja, na missa, nós estamos adorando Deus do jeito que ele quer ser adorado, né? Mas esse ensinamento escandalizou muita gente, né? Mas Jesus foi firme, ó, vocês querem ir embora também, né? Ele falou para os discípulos, Jesus disse, mas onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, né? Gente, olha, vamos entender que por mais de 1.500 anos, todo cristão, acreditou que a Eucaristia era o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Só depois da Reforma Protestante, né? E começaram a ensinar dizer que esse ensinamento está errado, né?
que os cristãos eram idólatras, os católicos ortodoxos eram idólatras. Mas veja bem, por 1500 anos, quem que trouxe, né, a adoração, a palavra de Deus até então? Foram os católicos, foram os ortodoxos. E pensa bem, nós vimos que lá no Monte Sinai, quando o povo começou a adorar, né, o bezerro de ouro, Deus acabou com isso logo, né, e puniu o povo. Você acha que Deus ia ter deixado o povo dele adorar ídolos por 1500 anos? Sabe? Por 1500 anos, nós comemos e bebemos o sangue de Jesus. Aí vieram gente se dizendo iluminados, né, dizendo que está tudo errado. Mas Jesus disse, se você não comer o meu corpo e não beber o meu sangue, você não vai ter a vida eterna. E grande, enorme tem que ser o nosso amor e veneração, respeito e adoração por Jesus vivo na Eucaristia. Sempre quando você entrar numa igreja, que tiver o sacrário lá, a luz vermelhinha acesa do lado do tabernáculo, você tem que fazer a genuflexão. Colocar um dos joelhos no chão, só se você tiver um problema e não puder, claro. Porque Deus está ali. É muito importante. Enfim, é muita informação, é muita bênção essa palavra. Que o Senhor nos ajude a entender, que o Espírito Santo venha sobre mim e sobre você, nos dando a compreensão profunda. Tarefinha, então, Provérbios 5, do 7 ao 14, hoje para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da... Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário, episódio 77, a Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, do Gênesis ao Apocalipse. A gente está lendo aqui, claro, seguindo uma metodologia, dividindo os 12 principais períodos da história da salvação, que eu já falei aqui várias vezes. Hoje nós leremos Números capítulo 32, Deuteronômio 31 e o Salmo 117. Anota aí o Salmo, porque é muito importante, talvez você tenha que lê-lo, muito provavelmente você vai lê-lo como tarefinha de casa aí, mas não fique sem ler, porque senão no final vai faltar coisas, né? No final do ano que você não leu, tá bom? Eu sempre falo dos 12 períodos, gente, que são muito importantes, que nós estamos cobrindo de maneira especial, porque nós não estamos seguindo a ordem cronológica, ou lendo um livro depois do outro. Nós estamos intercalando os livros dentro desses 12 grandes períodos, que são a criação, os patriarcas, o Egito e o Êxodo, o deserto, a conquista da terra prometida e os juízes, o período dos reis, o período do reino dividido, né, norte e sul, Judá e Israel, o período do exílio, o período do retorno do exílio, o período da revolta dos Macabeus, o período da igreja, que é o Novo Testamento, e o período dos checkpoints messiânicos, que são os evangelhos, que vão entrando no meio aí dessa história da salvação, lá no Antigo Testamento. Nós vamos ter checkpoints messiânicos, que vão entrar os evangelhos mostrando que o que está sendo prometido, que foi prometido, já está sendo cumprido em Cristo. Ouçamos com atenção. Números capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham rebanhos em grande quantidade. E vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaad eram próprias para a criação dos animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nemra, Ezebom, Eleale, Sabam, Nebo e Beon, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel, são uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. E ajuntaram: Se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu-lhes:
Irão os vossos irmãos à guerra, e vós vos quedareis tranquilamente aqui? Por que quereis desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais, quando os enviei de Cades-Barne para explorar a terra. Foram até o vale do Escol, viram a terra e depois tiraram aos israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia, a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez este juramento: os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade, exceto somente Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor. E agora eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Se lhe recusais obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto e sereis a causa de ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: faremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas, até os introduzirmos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado ao oriente. Moisés disse-lhes: se fizerdes isso e vos equipardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e só voltardes para vossas casas, quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis esta terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que o vosso pecado cairá sobre vós. Constituí, pois, cidades para vossos filhos, e fazei currais para vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gad e os filhos de Ruben responderam a Moisés: teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galaade. E os teus servos equipados para a guerra marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem do meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, lhes deixareis em possessão a terra de Galaade. Mas, se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gad e os filhos de Ruben replicaram: faremos o que o Senhor disse aos teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e nossa parte de terra será deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gad, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o de Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades e seus distritos, e as cidades da terra circunvizinha. Os filhos de Gad construíram Dibon, Atarote, Aroer, Atrote-Sofã, Jazer, Jegbaa, Bet-Nemira e Bet-Aran, cidades fortes, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom, Eleale, Cariataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sábama, e deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galaade e tomaram-na em possessão,
depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galaad a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, as quais deu o nome de Aldeias de Jair. Nob marchou contra Canate e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhe em seguida o nome de Nob, seu próprio nome. Deuteronômio capítulo 31. Moisés dirigiu ainda a todo Israel o discurso seguinte: Eis-me hoje com a idade de 120 anos, não posso mais ir e vir, e o Senhor disse-me que eu não passaria o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele mesmo exterminará essas nações para que possuas a sua terra, e Josué vos conduzirá como o declarou o Senhor. O Senhor fará a esses povos como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, aniquilando-os. O Senhor vos entregará, e vós os tratareis exatamente como vos ordenei. Coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Moisés chamou em seguida Josué e disse-lhe, em presença de todo o Israel: Mostra-te varonil e corajoso, porque entrarás com este povo na terra que o Senhor jurou a seus pais dar-lhe, e a repartirás entre eles. O Senhor mesmo marchará diante de ti, e estará contigo, e não te deixará, nem te abandonará. Nada temas, e não te amedrontes. Moisés escreveu essa lei e deu-a aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, bem como a todos os anciãos de Israel, dando-lhes esta ordem: ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, por ocasião da festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor vosso Deus, no lugar escolhido por ele, tu farás a leitura desta lei a todo o povo israelita. Juntarás todo o povo no mesmo lugar, homens, mulheres, crianças e o estrangeiro que habita em tuas cidades, para que, ouvindo essa leitura, aprendam a temer o Senhor vosso Deus e ponham cuidadosamente em prática todas as prescrições dessa lei. Seus filhos, que delas não tiverem conhecimento, as ouvirão e aprenderão a respeitar o Senhor vosso Deus em todo o tempo em que estiveres nessa terra, cuja posse ides tomar ao passar o Jordão. O Senhor disse a Moisés: Aproxima-se o dia de tua morte. Chama Josué e apresentai-vos na tenda de reunião, para que eu lhe dê minhas ordens. Apresentaram-se, pois, Moisés e Josué na tenda de reunião. E o Senhor apareceu ali, na coluna de fumaça, a qual parou à entrada do pavilhão. O Senhor disse a Moisés: Eis que vais repousar com seus pais, e este povo irá prostituir-se aos deuses estrangeiros entre os quais vai habitar. Ele me abandonará e violará a aliança que fiz com ele. Naquele dia o meu furor se acenderá contra esse povo, eu o abandonarei e esconderei a minha face, e ele será devorado, uma multidão de males e angústias virá sobre ele, o que lhe fará dizer: é certamente porque meu Deus não está mais comigo que me vêm todos esses males. Eu, porém, ocultarei completamente a minha face naquele momento, por causa do mal que fez o povo, seguindo outros deuses. E agora escrevei este cântico, ensinai-o aos israelitas, e ponde-o nos seus lábios, para que me sirvas de testemunho contra eles. Com efeito, quando eu os tiver introduzido na terra que mana leite e mel, que prometi a seus pais lhes dar, depois que tiverem comido, e se tiverem saciado e engordado, se voltarão para outros deuses, e lhes renderão culto, desprezando-me e violando a minha aliança. Depois que tiverem caído sobre eles muitos males e angústias, deporá contra eles este cântico que seus descendentes repetirão de memória. Eu conheço as disposições que animam esse povo desde o presente, antes mesmo que o tenha introduzido na terra que lhe jurei dar.
Nesse mesmo dia, Moisés redigiu o cântico e o ensinou aos israelitas. O Senhor deu a Josué, filho de Num, as seguintes ordens: Mostra-te varonil e corajoso, porque tu introduzirás os israelitas na terra que lhes jurei dar, e estarei contigo. Quando Moisés acabou de escrever todo o texto dessa lei, deu aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor esta ordem: Tomai este livro da lei e colocai-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para aí servir de testemunho contra ti. Porque conheço o teu espírito de revolta e sei que tens a cerviz dura. Se hoje, que ainda estou vivo no meio de vós, sois rebeldes ao Senhor, quanto mais o sereis depois de minha morte. Reuni junto de mim todos os anciãos de vossas tribos e vossos magistrados, para lhes dirigir estas palavras, e tomarei o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois sei que depois de minha morte vos corromperei certamente e vos desviareis do caminho que vos tracei. Sei que virão males sobre vós no decorrer dos tempos, porque fareis o mal aos olhos do Senhor, irritando-o com o vosso proceder. Então pronunciou Moisés até o fim este cântico em presença da Assembleia. Obrigado, Senhor, pela Tua santíssima palavra, que nós verdadeiramente a entendamos e que o Senhor nos dê o entendimento do Seu Espírito Santo, Senhor, para entender tudo que o Senhor quer nos falar, que de fato nosso coração não se desvie. Eu peço, Espírito Santo, que não seja eu falando com Teu povo, mas que o Senhor fale com cada pessoa, que o Senhor dirija, que o Senhor mostre a verdade que cada um precisa ouvir e entender nesse dia. Amém. Gente, nós vimos aqui os filhos de Ruben, né, da tribo de Ruben e de Gade, que disseram, né, que a terra do leste do Jordão era boa para a criação de gado, né? Então, como eles tinham gado, eles queriam ficar lá, né, porque as coisas seriam mais confortáveis. Eles queriam fazer a vontade deles e não querer fazer o que Deus tinha pedido para eles fazerem, né? Mas Moisés disse a eles: olha, se vocês não lutarem, né, se vocês não entrarem aqui para lutar, porque o que acontece? Essas terras estavam fora ali da terra de Canaã, né? Estavam do outro lado do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia. Então eles falaram: a gente fica por aqui, já pega essas terras, vocês que lutem aí para conseguir o que vocês quiserem, e a gente fica aqui confortável. Moisés disse: não, suas duas tribos de Ruben e Gade, vocês precisam entrar e lutar. Porque se vocês não lutarem, sabe, as outras tribos não vão lutar, vocês são uma família. Nós todos somos o povo de Deus, nós temos que lutar junto. Às vezes, gente, nós perdemos o que Deus quer nos dar porque a gente tem preguiça de lutar. A gente faz opção pelo conforto. Mas às vezes é o desconforto, é a cruz que vai fazer você conquistar o que Deus te prometeu e o que você realmente quer, né? Sabe? Então eles fizeram depois ali, né, um acordo que as viúvas, as crianças, o gado e as posses poderiam ficar ali na terra, mas os homens de luta, prontos para lutar, com idade de soldados, de serem soldados, condições de serem soldados, precisariam ir à Terra Prometida e lutar com os outros irmãos, né? Para tomarem isso. Às vezes, gente, na nossa vida, o que mais atrapalha é que Deus tem um plano para nós e a gente quer tomar atalhos, né? Se Deus tem um plano para você e você está no meio da batalha, você tem que continuar disposto a lutar. Lutar também pelas pessoas que estão do seu lado, sabe? Porque se você não lutar, se você buscar atalho, as pessoas que estão do seu lado também vão deixar de lutar, sabe? Então, a gente precisa continuar na luta, sem querer buscar atalho. Por exemplo, Deus me prometeu lá atrás que eu ia ser um sacerdote, que iria atingir pessoas através de mim, há muitos anos atrás. Mas eu não fiquei parado esperando isso acontecer. Eu tive que lutar. Eu fui ao seminário da Canção Nova, eu sou um padre totalmente da Canção Nova, formado aqui dentro. Eu tive que lutar, muitas lutas eu vivi. No começo, né, eu pensei em desistir, ir embora como jovenzinho, é natural, né? E tive dificuldades, tive oposições, mas eu lutei. E lutando, as pessoas que estavam do meu lado também queriam lutar. E nós lutávamos juntos. Isso que é bom de morar em comunidade. Eu sou da Canção Nova, eu amo muito isso. Porque todos os padres que moram aqui na minha casa, até que se prova o contrário, estamos todos lutando pela mesma coisa. Estamos todos lutando para sermos santos, para obedecer a Deus, para sermos padres de verdade, né? Então, a luta do outro me edifica, é que nem na sua família. Se você deixar de lutar
Sua esposa está se esforçando, está trabalhando, está educando os filhos. Se você deixar de lutar, o seu esposo está dando melhor, você vai desanimando o outro e isso vai destruindo a família. É como uma casa, uma pequena infiltração vai puxando outra, a hora que vê a parede cai. Então é preciso nos mantermos na luta, gente, sem ficar procurando atalho. Em Deuteronômio 31 a gente vê Moisés e Josué recebem uma palavra poderosa da parte de Deus, né? Deuteronômio 31, 6 e depois Josué 1, do 6 ao 9. Seja forte e corajoso, né? O Senhor estará contigo. Por que Deus diz isso a um líder? Por que Deus diz isso a um padre? Por que Deus diz isso a um chefe de família, a um coordenador? Porque Deus sabe que ele vai lutar, esse coordenador, esse chefe de família, vai lutar por muita gente. Mas tem pessoas dentro do seu exército que não vão ser fiéis a ele, né? Nos tempos de sofrimento, muitas pessoas vão deixar. Mas a gente tem que entender que Deus tem um chamado para nós. E ainda que todo mundo pare, você precisa prosseguir e cumprir o seu chamado e ser fiel ao que Deus tem para você. Porque isso vai te fazer feliz. Seja corajoso, seja forte, independente do tamanho da batalha. Eu lembro no primeiro retiro que eu fui na igreja, gente. Quase todo mundo que foi comigo deixou de caminhar. Poucas pessoas permaneceram. Mas eu era o pior entre eles. Eu era o drogado, eu era o jovem perdido. Mas eu estou aqui até hoje. Porque eu senti o chamado e senti que eu precisava lutar para ser o que Deus quer. Eu não imaginava o que Deus tinha para mim. Eu sou muito mais feliz do que o que eu podia pedir ou pensar naquela época. Mas eu tive que lutar pelo meu chamado, lutar pelo que Deus tinha para mim. Então lute pela sua família. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu grupo, você é irmão sacerdote, lute pela sua paróquia, né? E seja fiel, mesmo quando os outros não são fiéis. E para permanecermos fiéis nessa luta, a gente precisa das virtudes. E aqui eu quero falar da virtude cardeal da fortaleza, né? Segundo Santo Tomás de Aquino, essa virtude nos leva a agride pericula, ele dizia em latim, né? E sustenire mala. O que quer dizer? A suportar o mal e a enfrentar o perigo. A gente tem que pedir a Deus, ao Espírito Santo, a virtude cardeal da fortaleza, que nos leva a não ser um saco de batata, a enfrentar o perigo, a suportar o mal. Quantas pessoas hoje desistindo porque não suportam o mal? A pessoa casou, a mulher engordou, a mulher ficou chata, ou a mulher está no período, de resguardo depois da gravidez e não pode ter intimidade, a pessoa já quer largar, me perdoa, é um saco de batata, é um mole. O amor tudo suporta, está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E a virtude da fortaleza nos leva a suportar. Suportar com humildade, suportar quando o outro não está correspondendo, a não desanimar. E o catecismo ensina que a virtude cardeal da fortaleza ela tem alguns desdobramentos. Ela nos leva à paciência, o forte é paciente, ela nos leva à misericórdia, o forte tem misericórdia. Ela nos leva também a sermos magnânimo ou longânimo, né? O que é o magnânimo e o longânimo? Magnus anima. É aquele que tem a alma grande, que perdoa, que releva, que não fica parando em picuinha, que dá o voto do amor, que ama. A maior batalha nossa, gente, hoje, não é a batalha de armas, com armas como era de Josué. A batalha bélica, de guerra, não. A batalha nossa hoje maior é a do amor. Porque para amar você tem que batalhar contra você mesmo, você tem que se vencer. Vencer o seu egoísmo, vencer o seu comodismo, vencer o seu orgulho, vencer a sua busca por conforto, você tem que sair de si, você tem que se doar. É uma batalha o amor. Então lutemos para amar, sejamos fortes, peçamos ao Espírito Santo a virtude cardeal da fortaleza e não desistamos diante do combate para amar como Jesus amou. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você vai ler o Salmo 117, por favor, não fique sem ler a sua tarefa de hoje. Escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. E compartilha, copia o link desse vídeo, manda para mais pessoas, para que mais pessoas recebam também a palavra do Senhor. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores.
Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.